Olá, eu sou a professora Mari. A aula de hoje será sobre colocação pronominal. A colocação pronominal, ela é a posição que o pronome oblíquo átono ocupa em relação ao verbo. E como que funciona isso? Ela funciona de três formas, mas primeiro nós vamos ver quais são esses pronomes oblíquos átonos, que é me, te, se, o, a, lhes, nós, vós, os, as e lhes. Esses são os pronomes oblíquos átonos, eles têm uma função fraquinha, é diferente dos tônicos, e eles ocupam três posições diante do verbo. Quais são elas? Próclise, ênclise e mesóclise. A próclise, o pronome oblíquo, ele aparece antes do verbo. A ênclise aparece após o verbo. E mesóclise, o pronome átono, ele vem no meio do verbo. Na próclise, existem os chamados palavras atrativas que atraem o pronome para antes do verbo. E isso acontece diante de advérbios, pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos, preposição em seguida de gerúndio, frases interrogativas, frases exclamativas e conjunções subordinativas. Primeiro nós vamos ver, eu coloquei aqui que às vezes a gente diz que palavras negativas atraem o pronome para antes do verbo. Na verdade, eu coloquei junto com o advérbio, porque geralmente essas palavras negativas, elas são advérbios. Então eu coloquei aqui uma frase de advérbios, né? Onde vocês vão ver que o pronome ele vai estar antes do verbo. É na frase: nada me faz esquecer aquele dia. Vocês podem ver que a palavra nada, ela é uma palavra negativa, ela é um advérbio. Então, nada me, o pronome me, ele veio antes do verbo faz. E ela atraiu, a palavra nada, ela atrai o pronome para antes. Você não precisa dizer nada faz me esquecer, não, estaria errado. Por quê? Por causa do advérbio nada. Então, ele atrai o pronome para antes do verbo. Outra frase: Ana não o encontrou em casa. Então, aqui, ó, Ana não, a palavra não é uma palavra negativa. O encontrou, o é o pronome oblíquo átono, encontrou o verbo. Então, Ana não o encontrou em casa. Eu não preciso dizer Ana encontrou o em casa, assim fica errado. Por que fica errado? Por causa da palavra atrativa, né, que é o não. O pronome relativo também são palavras atrativas que atraem o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Que, quem, onde, qual. E eu coloquei uma frase e o garoto que me entregou o livro. Então, é o garoto que me entregou o livro. Vocês podem ver que essa palavra que, ela tem uma função aí que retoma um termo que já foi mencionado, que é a palavra garoto, que nós podemos dizer o garoto o qual me entregou o livro. Então, é assim que nós descobrimos se esse que é o pronome relativo ou não. Então, o garoto o qual me entregou o livro, o garoto que me entregou o livro. Vocês podem perceber que a palavra que, ela atraiu o pronome oblíquo me para antes do verbo entregou. Garoto que me entregou o livro. Então, os pronomes relativos, eles atraem o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Agora vamos aos pronomes indefinidos. Eles também atraem o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Nós temos a frase: todos se alegraram com a apresentação. Alguns pronomes indefinidos são cada, todos, outro, tudo. E nessa frase nós temos
todos se alegraram com a apresentação. Vocês viram que a palavra todos, ela atraiu o pronome oblíquo átono se para antes do verbo alegraram. Todos se alegraram. Não precisa a gente falar todos alegraram-se. Não, porque ficaria errado. Por que ficaria errado? Porque nós temos todos, que é um pronome indefinido. Também nas preposições na preposição em, corrigindo, seguida de gerúndio. Lembrando que toda vez que aparecer o verbo no gerúndio, o pronome oblíquo átono, ele terá que aparecer após o verbo. Ele sempre será ênclise. Mas se houver a preposição em, ele ficará antes. Por exemplo, só nesse caso. Em se tratando. Cada vez que você disser em se tratando vamos lá, uma frase. Em se tratando de Covid, máscara e álcool em gel é a melhor opção. Então, em se tratando, sempre o pronome oblíquo átono aparecerá antes do verbo no gerúndio, tratando, no gerúndio. Só que o pronome oblíquo átono, ele só vai aparecer nesse caso. Lembrem disso. Nesse caso aparece antes. Por quê? Porque o verbo no gerúndio, ele sempre será ênclise. Após, o pronome oblíquo aparecerá após o verbo. Nesse caso, em se tratando, ele aparece antes. Nas frases interrogativas também, elas atraem o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Aí você pode dizer: ah, mas não tem nenhuma palavra atrativa. Não precisa ter palavras atrativas, só precisa ser uma frase interrogativa. Então, se eu falar assim, ó, quem te fez a surpresa? É uma frase interrogativa. Quem te fez a surpresa? O pronome oblíquo átono te vem antes do verbo fez. Por quê? Porque é uma pergunta, porque é uma frase interrogativa. Aí ela já atrai, por si só, ela já atrai o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Ela não precisa ter palavras atrativas. Ela só precisa ser uma frase interrogativa. Como também as frases exclamativas também atraem o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Nós temos, eu coloquei aqui uma frase assim, ó, Deus te abençoe. Então, não tem palavras atrativas. Não é a palavra Deus que atraiu o pronome oblíquo átono para antes do verbo abençoe. É porque é uma frase exclamativa. Deus te abençoe. Vamos ver agora exemplos de conjunções subordinativas, que também são palavras atrativas. Tem algumas conjunções que eu trouxe, quando, se, como, porque, que, enquanto, embora, logo que, são conjunções subordinativas que atraem o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Eu trouxe uma frase que diz: enquanto se calçava, ouvia música. A palavra enquanto, que é uma conjunção subordinativa, ela atraiu o pronome oblíquo se para antes do verbo, que é a palavra calçava. Então ficou: enquanto se calçava, ouvia música. Na ênclise, o pronome oblíquo átono, ele sempre vai aparecer após o verbo. Lembrando, vamos lá. Nunca se inicia frases, orações com pronome oblíquo átono. Os pronomes oblíquo átonos, eles sempre terão que vir após o verbo. O verbo sempre tem que estar no início da oração. Então, na ênclise, nós temos, nós temos sempre o verbo no início da oração. Eu vou colocar aqui uma oração, né, que é: avisaram-me sobre sua viagem.
eu não posso dizer me avisaram sobre sua viagem. Aí você pode dizer, mas as pessoas falam dessa forma. Sim, as pessoas falam dessa forma, porque falar é diferente, uma linguagem falada é diferente de uma linguagem escrita. Na escrita não pode acontecer isso de forma alguma. Então, o verbo ele sempre tem que estar na frente quando é uma ênfase. O verbo sempre tem que estar antes do pronome oblíquo átono. E essa é a regra, nunca iniciar frases com pronome oblíquo átono. Outra frase, deram-lhe boas-vindas. Vocês não podem colocar nunca o pronome antes do verbo, deram-lhe boas-vindas. Essas frases são frases que se iniciam, né, com o verbo. Os verbos no infinitivo impessoal, eles também estão na ênfase, quando o pronome oblíquo átono vem após o verbo. Eu trouxe uma frase que ela diz assim, seu grande desejo é formar-se. O verbo no infinitivo é quando a gente fala cantar, andar, falar, dizer. E essa frase é, seu grande desejo é formar-se. Vocês podem ver que eu coloquei a palavra formar, que é o verbo, e após a palavra formar, tem o pronome oblíquo átono se. Eu não posso dizer seu grande desejo é se formar, tá errado. Então, seu grande desejo é formar-se. Esse é o verbo no infinitivo. Também tem o verbo no afirmativo imperativo. Quando é que o verbo está no afirmativo imperativo? Como que eu vou saber? É quando ele tem o sentido de ordem, de conselho, de perigo, de pedido, de ajuda. Aí ele está no afirmativo imperativo. Eu coloquei uma frase que é: depois da apresentação, chamem-nos. Palavra chamem-nos. Chamem é o verbo e nos é o pronome oblíquo átono. Por último, nós temos a mesóclise. A mesóclise é a menos usada, porque é o verbo no futuro do presente e verbos no futuro do pretérito. Eles são verbos grandes, então eles precisam ser divididos. O pronome oblíquo átono ele vem intercalado no verbo, dentro do verbo. Eu trouxe aqui duas palavrinhas que eu vou falar com vocês, que é falar-te-ás. Esse verbo está no futuro do presente, falar-te-ás. E como que ele ficaria no futuro do pretérito? Falar-te-ias. Então, são dois verbos. Eu não posso dizer falarei-te, que fica errado. Então, é falar-te-ia. Verbo no futuro do pretérito, falar-te-ias. E verbo no futuro do presente, falar-te-ás. Eu trouxe duas frases que eu vou colocar aqui para vocês, com verbos na mesóclise. Esses verbos eles são usados somente em textos bem formais ou em textos literários bastante rebuscados que a gente encontra. Aqui tem a frase: orgulhar-me-ia dos meus alunos. Esse verbo está no futuro do pretérito. Orgulhar-me-ia dos meus alunos. Vocês veem que a palavra orgulhar, ela tem o verbo no infinitivo mais o pronome oblíquo me e ia, que é o final do verbo. Orgulharia. Então, o pronome oblíquo átono ficou dentro do verbo, que é calado. Temos também no futuro do presente, que é orgulhar-me-ei dos meus alunos. Orgulhar-me-ei dos meus alunos. Orgulhar, verbo que está no infinitivo, né? Orgulhar-me, o verbo, o pronome oblíquo me está dentro do verbo que termina em ei. Orgulharei, orgulhar-me-ei. Então, esses dois verbos são verbos no futuro do pretérito, no futuro do presente, e são mesóclise.
E essa foi a nossa aula sobre colocação pronominal. Se você gostou da aula, se inscreva, deixe sua curtidinha e até a próxima aula.